também produtores. E eu vou fazer uma apresentação diante daquilo que eu trabalho mais e vou tentar ser bastante simples nas explicações para que a gente, quem sabe, possa aproveitar de uma forma melhor do que será visto aqui. Bom, quando nós falamos de retenção de água no solo, às vezes muita gente tem dificuldade de entender esse processo. E eu vou simplificar e tentar mostrar da maneira como eu vejo isso. Mas antes de mais nada, muita gente acusa a agricultura irrigada de consumir muita água. E realmente a gente consome. Basicamente, cada 100 litros d'água que passa por uma planta, tem um detalhe, nós devolvemos 98. Então, se você observar a forma como essa água é devolvida à natureza, é a forma mais pura que existe, que é a forma de vapor. Se você fica chateado porque isso vai para as nuvens, aí eu acho que é outro problema, tá? Nós não perdemos água por espaço, não. Então, é quase que um sistema fechado. Para quem já fez irrigação, esse gráfico ele é bastante ilustrativo e eu vou tentar explicar para quem não fez. Se eu imaginar um solo argiloso e se eu for plotar numa barra a umidade do solo, eu posso ter desde zero de umidade até saturar o solo, encharcar completamente. Só que se eu fizer isso, por exemplo, com um sistema de irrigação, muita água será perdida por drenagem, por percolação profunda. E logo após essa drenagem, e para de perder essa água solo abaixo, nós dizemos que o solo está na capacidade de campo. Esse conceito foi criado aproximadamente em 1930 e ele teve esse nome de capacidade de campo porque o cidadão criou ele e disse: olha, vocês estão todos enganados, achando que lá no campo todo espaço poroso é a capacidade que o solo tem de segurar água para as plantas. Não é não, a capacidade é menor, existe uma capacidade daquele campo. Então ele usou tanto esse termo que ficou aí capacidade de campo. Bom, se o solo chegou nesse ponto aqui, ele continua a perder água? Sim, só que agora é para cima, por evaporação e por transpiração, por isso que a gente fala muito em evapotranspiração. E ele poderá continuar perdendo água até chegar num ponto que nós chamamos de ponto de murcha permanente. Daí não adianta irrigar mais não, já era. E com medo que isso aconteça, antes de atingir esse ponto, nós já providenciamos a irrigação. Nós chamamos aqui de umidade de irrigação, ou umidade crítica. Se você observar bem, ao longo dessa barra toda, serve para mim como um armazém de água no solo só esse espaço. Um solo argiloso é assim. Um solo arenoso ele é diferente. Se eu saturá-lo, ele perde muito mais água por drenagem, por percolação profunda. E a capacidade de campo fica aqui. E daí vai perdendo água por evapotranspiração e logo já está o ponto de murcha. De modo que o intervalo útil para mim é só esse. Então, quando nós irrigamos um solo argiloso, eu ponho água até chegar nesse ponto. Aí demora para consumir toda a água e por isso eu posso esperar bastante. 7, 10, 15 dias para irrigar novamente. Num solo arenoso, eu irrigo, ponho nesse ponto, rapidamente já chega aqui, eu tenho que irrigar novamente. Então, em solos arenosos é possível que eu tenha que irrigar, às vezes, todos os dias. E hoje, com a expansão da fronteira agrícola, nós estamos entrando em áreas muito delicadas. Nós já falamos em irrigar 2 vezes por dia, 3, 4. E entramos numa onda agora interessante, 20 vezes por dia. Isso porque trata-se de solo muito arenoso. Bom, a gente já adquiriu esse conceito, eu acho que ele é interessante, nós vamos voltar nele.
A maneira como uma planta absorve água, eu não vou descrever, o pessoal da agronomia, até a calorada, talvez saiba fazer melhor que eu. Mas, basicamente, nós temos dois mecanismos, né, duas rotas. A água pode ser absorvida aqui pela raiz e vai aqui entre células, depois entra numa tubulação e vai para aqui assim. E volta por outra já toda enriquecida na forma de seiva elaborada e a planta pode crescer. Eu tenho uma também que vai de célula para célula e pega o mesmo rumo para assim. Bom, aqui numa visão mais macro, né, a gente observa que a água entra por aqui, sobe, depois desce e vai abastecendo toda essa fábrica aí. Se eu imaginar uma folha de café, nós vamos ver que a transpiração ela se dá por estômatos. E essa foto aqui, ela mostra mais ou menos o tamanho de um estômago. E essa barra ela tem 50 micra, ou seja, eu pego 1 milímetro, divido por 1000, multiplico por 50. E 1 centímetro quadrado de folha eu posso ter 10.000 estômatos. Então a gente tem uma ideia de como é rico esse sistema para trabalhar a questão da transpiração. Aqui nós vamos já direto para o café. Eu, quando vejo café no campo, eu vejo ele como se fosse dentro de caixas. E essas caixas têm tamanho, têm profundidade. E se eu observar nessa figura, é muito comum plantarem café com um espaçamento de 3,60 metros entre linhas de plantas. E fala-se muito que o sistema radicular do café 90% se concentra em 50 centímetros, nós já temos observado muito 70 centímetros. E eu vou considerar por enquanto 70 centímetros. Então, imaginando uma planta com esse espaçamento, eu tenho 70 centímetros de altura da caixa e eu tenho 3,6 por 0,70 entre plantas, é uma coincidência, 70 centímetros de profundidade e também 70 centímetros entre plantas. O pessoal já andou pesquisando, comparando 20, 30, 40, 50, 60, 70 e muita gente tem plantado com 70. Bom, se eu imaginar 3,6 metros por 0,7 metros, cada planta de café tem à sua disposição uma área de 2,5 metros quadrados. Bom, isso aqui está numa visão ampliada e eu vou começar a mostrar essa foto, esse desenho parecido com aquela barra. Os nossos latossolos aqui, se eu saturar eles com água, eu costumo ter uma porosidade de 55%. Só que é meio que se eu tivesse aqui um cotovelo, um joelho, toda essa água desce, escorre por aqui e vai embora, a planta não vê. O nível máximo da nossa caixa é o que eu chamo de capacidade de campo, que equivale a 38% desse solo vermelho da uva. Bom, a planta, ela tem uma tubulação aqui que vai puxando água e vai fazendo evaporação e transpiração. E essa caixa, aquela umidade crítica, a umidade ideal para irrigar, seria 22%. E a partir desses 22%, ainda tem água no solo? Tem, o zero está lá embaixo. Só que aqui já é o ponto de murcha permanente, 15%. Para se ter uma ideia, existe outra tubulação para levar água para a planta, que pega dessa fase aqui. E daqui de baixo, não tem tubo para levar água para a planta. Então, embora exista umidade aqui embaixo, é preciso entender que ela está retida dentro de poros muito pequenos. É como se a tubulação para levar água para a planta fosse muito estreita. E aí a planta tem uma dificuldade muito grande para absorver essa água. Vamos entender a força que a planta faz. Se estiver na capacidade de campo,
a força que ela faz é parecida com a força que eu faria para tomar água de um copo com um canudinho que tivesse de 1 a 2 metros de comprimento. Eu nunca achei um canudinho nesse comprimento, eu não sei que força é essa, mas talvez a gente possa imaginar. Se, por acaso, chegar na umidade crítica, é como se a planta tivesse que fazer uma força para puxar a água de um copo com um canudinho que agora tem 7 metros de comprimento. Para quem já fez irrigação, eu diria que na capacidade de campo nós estamos entre 10 e 20 centibars, ou 10 e 20 kPa. E para quem está aqui na umidade para crítica, a umidade ideal para eu providenciar a irrigação novamente, eu estou em 70 centibars. E no ponto de murcha, logo aqui abaixo, pertinho, qual seria a força que a planta faria? É como se eu tivesse rebaixado o copo agora para 150 metros de profundidade. Então, é preciso você ver que existe água no solo, mas à medida que ela vai diminuindo o seu conteúdo, ela vai ficando muito mais difícil de ser retirada. E a maneira que eu utilizo para expressar isso é através do tubo. Aqui o tubo tem diâmetro maior, fica fácil puxar essa água, e aqui não tem. Se você ler os livros de irrigação, eles vão chamar essa água daqui, da capacidade de campo até o ponto de murcha, de capacidade total de água. Num solo como esse, seria aproximadamente 204 milímetros. Só que nós chamamos da capacidade de campo até essa umidade crítica que absorve a água numa boa, com facilidade, de água facilmente disponível. Seria, nesse caso aqui, aproximadamente 160 milímetros. Para quem não conhece a unidade de milímetro, é a mesma coisa que litro por metro quadrado. Bom, esse solo aqui é curioso. Eu ainda tenho aqui embaixo 262 milímetros guardados, mas a planta não absorve ele. Nós falamos recentemente muito em barragens, a água está acabando nos reservatórios e utilizamos um conceito chamado volume morto. Eu diria que esse espaço aqui é o volume morto. Então, se você deixou ficar abaixo da umidade crítica, você entrou no volume morto. Para se ter uma ideia, o café, o volume morto é 30% desse espaço todo aqui. É interessante essa observação porque ela coincide com a engenharia de recursos hídricos. O volume morto de um reservatório é 30%. Nós não devemos retirar água se chegar em 30%, porque pode faltar água até para umedecer a barragem. E se eu retirar essa água, a barragem começa a ter trincas. E quando esse reservatório encher-se novamente, a água vai passar com facilidade por essas trincas e poderá causar muita erosão subterrânea do barramento e ela pode romper-se. Então, se você fizer um curso para área, você vai aprender isso. Não entre no volume morto, que é de 30%. Bom, a situação é tão engraçada que a mídia e os governantes já falam em volume morto de 10%. Ou seja, morreu já há muito tempo. Se chegou em 10, você já está para lá do que podia mexer, que é o caso do sistema Cantareira do estado de São Paulo. Mas vamos voltar aqui. Eu estava falando que isso aqui seria o volume morto, esse aqui o volume útil. Aqui, se eu imaginar em litros, talvez fique mais fácil. Aquela caixa embaixo do café tem 962 litros. Só que muita coisa vai embora da drenagem. Fica só 665. Poxa, água pra caramba. E quanto de água uma planta de café consome por dia? De 5 a 12 litros. Nossa, isso aqui, 665 litros? Calma. Porque na hora que chegar em 383 litros dentro dessa caixa, nós temos que irrigar novamente. E quando você chegar no ponto de murcha, ainda tem 262 litros. Mas que você não usa, não tem como usar. Então, é um paralelo que eu faço, que talvez ajude as pessoas a entender
um pouco mais. Voltando aos números, eu tinha aqui 962 litros, na capacidade de campo ficaram 665, o café pode usar 282, de um total aqui de, até legal para ele, seria 282 mais 121 de 383. Esses números podem parecer confusos e é difícil seguir isso, mas talvez facilite o entendimento. Bom, eu vou saltar isso aqui, a gente já está bem entendido do assunto, né? E provavelmente o que vocês podem estar perguntando agora é o seguinte: aqui no campus da UFLA, nesse solo vermelho, nós estamos no 665? Não. Nós estamos no 383? Não. Nós estamos bem perto de 262, daqui a pouco eu vou mostrar. Bom, no ano de 2000, eu estava no setor privado e ajudei a Cochupé a colocar 11 estações meteorológicas. E, obviamente, agora ela revitalizou todas essas estações e eu gostaria de tirar o chapéu para Cochupé, porque ela traduz essas informações em termos simples e disponibiliza para todos, coisa que a UFLA não faz. Isso, para mim, eu me sinto envergonhado. A UFLA tinha que ter, se a Cochupé tem 11, nós tínhamos que ter 12. Se ela põe na internet arrumado assim, nós tínhamos que colocar muito mais arrumado. Tá? E que me perdoe os colegas de departamento que são da área de climatologia, mas a gente pode pensar só no aluno, não. Nós temos que pensar também no produtor e estar disponibilizando esses dados, explicando, simplificando. Bom, mas vamos lá. A Cochupé instalou em todas essas cidades, e algumas são lá do Triângulo Mineiro, como Monte Carmelo, e ela vem mostrando aqui a precipitação. Eu vou ter dificuldade agora de ver. Cadê o outro microfone, por favor? Obrigado. Então, peço desculpa se eu ficar na frente, melhor ficar debaixo, né? Vou ficar na frente de vocês. Tem um detalhe, eu não enxergo bem, não. Bom, eles vão fazendo por decênio, a cada 10 dias. E aqui eles comparando chuva em 2013, chuva em 2012, temperatura média, a média histórica e de precipitação, mas eu acho que essa aqui é melhor. Aqui nós já falamos de déficit hídrico. Nós falamos que um déficit de 150 milímetros até 150 milímetros é legal para o café. Bom, então vamos dar uma olhada. Na terceira, os últimos 10 dias de setembro, né, nós tínhamos aqui déficit hídrico acumulado em Alfenas 218. Quanto é que pode ter? 150. Então, peraí, você já passou 68? Já. Então você deve estar lá tendo aquele volume morto se não tiver para lá dele. Né? E aqui 57, choveu Cabo Verde, algumas cidades aqui estão até boas. Campos Gerais 294, lembro de 150. Carmo do Rio Claro 257, Coromandel 253, Guaxupé na Tábua da Beirada 165, Monte Carmelo 317. E lá, 120, 103, são poucas as cidades aqui abaixo de 150. Então, a região cafeeira de Minas Gerais e de interesse da Cochupé, ela se encontra nitidamente com os níveis de água muito baixos. E conforme o professor Donizete falou, né, será que as chuvas que vêm por aí vão resgatar isso daí? Nós temos uma preocupação muito séria. Agora era a hora de virem aquelas chuvas mansas que duram 3, 4 dias, daquela que enche o saco, o aluno reclama que não dá para vir na aula, mas é essa que a gente precisa, porque toda ela infiltra-se no solo e vai encher essa caixa para nós. Se vierem aquelas pancadas fortes, chuva muito intensa,
o solo, mesmo seco, ele não consegue absorver rapidamente essa água e transforma muita coisa em enxurrada. Isso é muito pior, não é a chuva que a gente quer agora, mas infelizmente, certamente deverá ser a chuva que vem. Nós estamos num ano que, diga-se de passagem, deverá ser muito parecido com o ano de 2005, perante a comparação que se tem das temperaturas no Oceano Pacífico. Se você me perguntar como foi o ano 2005, eu teria que verificar todos os dados climatológicos para plotar. Mas eu consigo adiantar uma coisa. As chuvas serão regulares, em intervalos muito interessantes, bons para a agricultura, só que existe a chance de veranicos acentuados em janeiro e fevereiro. Eu acho muito legal falar isso, porque vocês acabaram de ouvir do Donizete muita coisa, e provavelmente na sua cabeça agora você já está juntando essas informações e tentando prever o futuro. Bom, eu já fiz essa previsão. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria café para poder vender depois. E tudo ficou claro para mim que eu vou ganhar dinheiro se eu fizer isso. Mas não tem dinheiro. O produtor está numa situação talvez pior que a minha. Mas o que a gente imagina é o seguinte: você falou que as chuvas serão regulares. Você faltou dizer quando que elas vão começar. E eu não sei. E era previsto outubro, e não começaram em outubro. Né? E eu tenho um dado que me preocupa muito. O inverno do ano passado nos Estados Unidos foi o mais rigoroso. Eu não lembro de quantos anos, mas são décadas e décadas. E a previsão de que o inverno desse ano seja mais rigoroso ainda. Eu não sou expert no assunto, mas se o que aconteceu ruim lá está para repetir, será que o que aconteceu ruim aqui não vai repetir também? Bom, mas os climatologistas, o pessoal do INPE, me disse que vai ser um ano regular de chuvas. Tomara. Bom, eu acho que eu posso voltar para lá. Quanta água o café consome? 30% mais que um gramado. E quanta água precisa um gramado? A gente vai ver. O mesmo que é evapotranspiração de referência. Então, nós percebemos o seguinte: como saber a evapotranspiração de referência? Eu tenho várias maneiras. Eu tenho estações meteorológicas, tanque classe A, eu tenho outras equações. O tanque classe A é esse daqui. O pessoal fala que é muito mala de medir isso aí. Quando chove, tem que descontar a chuva, a gente esquece, a água fica esverdeada, e o pessoal não gosta disso não. E se deixar aberto, o cachorro vem beber a água, você não sabe quanto que evaporou, quanto o cachorro bebeu, né? As estações, elas são convenientes, porque elas já trazem a evapotranspiração tudo arrumadinho, além de temperatura, pressão barométrica, pão de ovário, mais um monte de coisa. O problema é que elas custam aproximadamente 9, 10 mil reais. E eu, numa palestra que eu fiz recentemente em Patrocínio, eu disse que eu faria um projeto de lei para que não houvesse imposto de importação em produtos que ajudam a manejar a irrigação. Não faz sentido, eles têm que ser muito baratos. Todo mundo tinha que ter uma estação. E daí eu perguntei para um cara que é expert em fazer projeto de lei, e ele disse o seguinte: antes da sua ideia, eu gostaria de dizer para você que existe uma lei federal no Brasil que ninguém pode propor nada que aumente a despesa do governo ou diminua a renda. Aí eu falei, vai tomar, sabe? Eu falei, pô, que dinheiro é esse pro governo? Será que os caras não caem a ficha? Né? Mas enfim, nós temos que pagar por uma estação cerca de 4.500 dólares, enquanto nos Estados Unidos ela custa 900. Até nisso ele sai na frente, né? Bom, essa estação é muito legal, ela fornece evapotranspiração dia a dia, né? Fica bacana. Bom, irrigar 100% da área, como faz a aspersão, a gente costuma dizer que não é legal, mas é assim. E irrigar menos, a gente consegue, às vezes, diminuir o consumo de água, facilita as coisas.
Aqui outros exemplos de como eu posso estimar a tal evapotranspiração. E mesmo que venha de uma estação, é a evapotranspiração de referência, eu tenho que multiplicar por um fator de correção para descobrir a do café. Esse fator de correção nós chamamos de KC. No caso da irrigação localizada, muita gente entende que seria o gotejamento. Não, eu posso ter o pivô também. E existe o pivô com emissores que a gente fala tipo LEPA. Eles vêm com essa peça aqui que pode jogar água assim, pode jogar água assim. Essa vem, não sei porquê, ela foi projetada para o milho, para jogar água dentro do cartucho para combater a lagarta. Pode jogar água assim, muito interessante para nós, no café. E o Brasil é muito criativo, muito inovador, né? Eles fizeram aí umas adaptações, mas com uma intensidade de chuva absurda, que causa muita erosão. E fizeram até uma gambiarra que eu achei legal, eu gostei muito dessa, né? Tudo para evitar comprar esse LEPA, que é uma sigla para Low Energy Precision Application, ou seja, uma aplicação precisa de baixo consumo de energia. Esse pivô é uma foto que eu fiz na Fazenda Paraíso, em Pirapora. Olha só a bagunça que fica. É muita água que isso libera numa pequena área, então favorece muito escoamento superficial. Nós precisamos resolver essa situação, não está legal. Bom, outro problema curioso é que esse LEPA ele caminha em cima da linha de plantas. Quando chega mês de março, o café já começa a atingir maturação, e aí, com muita água, o fruto apodrece e cai, dá muito café de chão, café de baixa qualidade. E o que eles fazem é trazê-lo para o meio aqui. Aí acaba irrigando mal o café. Só porque eles querem evitar esse problema de queda de flores. Plantar o café em círculos é uma situação curiosa, porque dependendo da posição do sol, um lado da planta vai pegar muito sol, o outro menos. E aí fica a pergunta, qual deve ser a direção ideal? Se você consultar os livros mais antigos, vão dizer que é na direção leste-oeste. E a gente já andou investigando bastante isso, e a gente descobriu que a direção legal é essa aqui, de sudeste para nordeste. E é interessante porque uma vez eu expliquei isso para um produtor na Bahia, e eu falei para ele, imagina o norte como se fosse meio-dia. Você vai plantar na direção 10h30. O que ele fez? Ele comprou uma bússola, e achou o norte da bússola e foi para as 10h30. Daí eu falei assim, rapaz, o norte que eu falei é o norte verdadeiro. E o norte da bússola é o norte magnético. Ele é 21 graus para a esquerda. Ele falou, vai para merda, nisso também tem falso verdadeiro? Eu falei, tem. Ele falou, qual que eu uso então? Eu falei, como no GPS? Aí ele me ligou, no GPS tem o magnético e o verdadeiro. Eu falei, põe no verdadeiro. Mas enfim, ele já tinha plantado e falou, vai desse jeito mesmo. Mas o que nós descobrimos, comparando duas safras, é que existe uma grande diferença de produtividade conforme a direção. E eu costumo explicar isso de uma maneira muito simples. Vamos combinar eu com você, a gente vai ficar no sol o dia todo. Você quer ficar de manhã ou de tarde? Você vai falar, eu fico de manhã. Eu falei, não, aí não é justo. Vamos fazer o seguinte, você fica até 1h30 da tarde, eu fico o restante. Porque, cara, de tarde a temperatura é outra. Não, aí tá bom para mim. Então, o que a gente busca é posicionar em áreas quentes numa direção que uma face pegue a mesma quantidade de energia do que a outra. Isso faz com que as produções de um lado sejam iguais, e o que nós descobrimos aqui na UFLA, trabalhando com o professor Edson Posa, o lado que pega menos sol tem mais ferrugem, o lado que pega mais sol tem mais cercóspora. Então existe sim essa relação. Quando eu comecei a estudar isso, eu achei muito curioso,
porque os americanos, quando eles chegam numa área, a primeira coisa que eles fazem é plantar milho fazendo uma rosa dos ventos, todas as direções para ver melhor. Em São Gotardo, o pessoal já sabe que isso afeta até o alho e a cenoura. Então, isso é algo muito sério. Agora, nas montanhas de Minas Gerais, eu falar de direção de plantio é meio que dar murro em ponta de faca. Os caras vão falar, eu não vou plantar subindo morro, eu vou plantar em nível. Então a gente tenta ligar uma coisa com a outra. Bom, eu estava falando do lepa, que joga água por cima das plantas e faz cair muitos frutos. Nós resolvemos inovar. E lá embaixo, na hidráulica, a gente fez um lepa e levou ele para campo e ele vai jogando água por baixo da linha de plantas. Ficou muito legal. Tão legal que a Fazenda Paraíso encomendou que fosse feito em todos os pivôs, uma fazenda em Itaiobeiras, perto de Salinas, só que nós não temos isso pronto ainda. Mas é legal, eu acho que em breve ele vai ter um produto meio de UFLA capaz de resolver essa questão. Bom, gotejamento é isso aí. Eu gosto muito das duas fotos pelo seguinte, a gente sempre quer uma faixa contínua, uma emenda na outra, um bulbo emenda com o outro. A gente não quer algo assim, isolado. Bom, o bulbo, ele é interessante porque à medida que entra dentro do solo, ele vai se expandindo. Ele não é o que você vê lá em cima. E o café vem passando por transformações muito interessantes. E cerca de 20 anos atrás, o jornal Gazeta Mercantil fez um dos primeiros projetos no Brasil de gotejamento enterrado. A Transago, em Ibiá, fez a mesma coisa. Se você colocar o gotejador enterrado no solo, eles descobriram que as raízes entram no gotejador e entopem. E isso começou a preocupar. Esse negócio a gente chama de gotejamento enterrado ou subsuperficial. Bom, nos Estados Unidos, para se ter uma ideia, nos estados do Kansas, do Colorado, o governo americano dá $900 para você abandonar o pivô e utilizar gotejamento enterrado. De graça. E aí, está dando certo? Não. Eles têm lá um golfer, talvez vocês tenham visto em TV, vai fazendo túneis pelo solo afora, e se tiver uma mangueira pela frente, ele já rói ela assim, uma boa. E conversando com Fred Lamb, que é uma autoridade mundial em gotejamento enterrado, ele falou assim, Luiz, eu acho que no Brasil vai dar muito certo o gotejamento enterrado. Eu falei, Fred, eu tenho preocupações com muita coisa lá, cara, inclusão de raiz e tal. Ele falou, você tem golfers? Eu falei, não. O que você tem dentro do solo que pode roer a mangueira lá? Eu falei, tatu. Ele falou, tatu é igual aquele que tem no Texas? Eu falei, não sei, eu não conheço do Texas. Ele mostrou, foi esse mesmo. Ele falou, é pouquinho, isso não incomoda não, pode ficar tranquilo. Eu acho que vai dar certíssimo no Brasil. Tão certo que os projetos atuais de irrigação de café são todos com gotejamento. Nós evitamos usar o termo enterrado, nós chamamos de encoberto. Ele fica cerca de 5, 10 centímetros no máximo sob a superfície do solo. Aqui na UFLA eu tenho café irrigado assim e tenho cana também. Bom, nós resolvemos pesquisar isso, como nós vamos fazer para a raiz não entupir o gotejador. E eu comecei a estudar raiz, e no norte de Minas o cara cortou uma árvore porque ele estava bravo com a raiz. Uma raiz entrou aqui, foi aqui, olha onde ela vai. Ela saiu daqui, entrou aqui, fez aqui, tarará, e estourou lá na frente o vaso do banheiro, tudo. O cara falou, eu cortei essa árvore, eu falei, eu vou chamar o IBAMA de prender. Eu falei, tem que prender a árvore. Eu falei, bom, raiz então é um negócio complicado. E a literatura israelense sugere o seguinte, que se utilize um herbicida, que seja injetado de vez em quando na água de irrigação, o herbicida trifluralina. Ele é utilizado na cana, no arroz, e ele tem uma mobilidade baixíssima no solo. Se ele caminhar 10 centímetros é muito. Então aquela região ao redor do gotejador, raiz nenhuma vai crescer.
Aí nós falamos, será? E vamos estudar isso aqui na UFLA. E nós estudamos várias concentrações, esse negócio pega fogo, tá? Dá essa cor amarela o texto, e nós não tivemos entupimento dos gotejadores. E daí veio a seguinte pergunta: isso não vai matar o café, não? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, pega lá na bula, eles chamam de monografia, é bula, é o que vem lá para você ler sobre o produto. Qual que é a dose para eu matar, para eu jogar por cima e matar? Ah, é tanto. Eu falei, tá bom. Quantos? Parece que foram 13 litros por hectare. Eu falei, nós vamos pôr isso lá a 20 centímetros de profundidade para ver o que acontece com o café. E não aconteceu nada. Ele nem tchum. Eu falei, nós não precisamos preocupar porque isso não tem mobilidade. Bom, conversando com o pessoal de Israel, né, a Plástico mandou essa foto de raiz dentro do gotejador, eles injetam de 6 em 6 meses. E eles injetam 0,25 ml por gotejador. Bom, nós percebemos que 0,15 dá tranquilo, não precisa ser isso tudo. E começamos a investigar esse assunto, ficamos relativamente satisfeitos com o que vimos, e a razão para ser aplicado de 6 em 6 meses é porque essa molécula, ela perde metade da sua atividade com 180 dias, ou seja, 6 meses. E nós começamos a observar que raiz é problema em outras áreas do conhecimento. E uma empresa americana, eu já trabalhei nessa empresa, eles disseram o seguinte: nós descobrimos, depois de investir milhões em pesquisa, a nanotecnologia. Nós vamos colocar uma placa com nanotecnologia e a raiz, na hora que encosta nessa placa, ela não cresce. Daí o gotejador cortado e tem um furinho aqui que a raiz terá que encarar essa placa. E eles mandaram uma foto, de modo que do lado esquerdo tem placa, do lado direito não tem, na hora que a raiz entrou. Eu falei, pô, eu precisava ser bom em nanotecnologia. Daí eu resolvi investigar a tal nanotecnologia. É uma plaquinha de cobre, não tem porra nenhuma de nanotecnologia. Eu falei, maior enganação, você gastou R$1 com essa pesquisa, foi muito. Aí o que nós queremos fazer agora? Eu não fiz nutrição mineral de plantas, não sou agrônomo, meu currículo falou que eu sou engenheiro agrícola, e é uma engenharia muito legal. Eu costumo dizer que eu sou engenheiro travesti. Eu entendo de engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia química. Mas deu tempo de aprender tudo isso? Não, só um pouquinho de cada um, tá bom? E eu sou muito feliz com isso. Por isso que a gente anda investigando essas coisas e tem uma certa facilidade para fazer. Bom, o gotejador, ele terá no seu interior, se eu pesquisar bem, talvez eu não consiga fazer toxidez com cobre, eu posso fazer toxidez com manganês, com um outro elemento que seja mais barato, com zinco. Então eu vejo um futuro muito interessante, a ponto de nós evitarmos o uso até da trifluramina. E essa coisa pegou tanto que o mercado está muito louco para comprar esse material. Bom, eu não vou falar de déficit hídrico, aqui tem alguns. Araxá tem uma situação que falta água durante um período, Patos de Minas, Uberaba, Mococa, Lavras, né? Vitória da Conquista, Barreiras, né? E tudo a gente consegue dar um jeito. Eu vou pular isso daqui, porque senão nós vamos longe. Outra coisa que nós fizemos agora recentemente foi colocar no pivô central um sensor de chuva. Olha só, um pivô de 100 hectares irrigando café, 1 da manhã começa a chover. Você acha que o cara vai lá levantar e desligar o pivô? Mas nem a pau. Deixa esse negócio chover, não sei, essa chuva vai parar. Então,
para você ter uma ideia, cada milímetro de água que o cara erra num hectare custa R$1,20. Se for a diesel, custa 4. Nós não temos água para perder e nem grana para estar jogando essa energia fora. Bom, e para você colocar esse sensor, o que ele faz? Se começar a chover, desliga o pivô. Quanto custa um sensor desse? R$200. Não é possível. Por que não vende fábrica em todo pivô? Não sei. Sinceramente, não sei. Mas então você descobriu um negócio que eu não, é a coisa mais besta do mundo. Então tem certas coisas que são assim. Eu falei sobre disponibilizar dados na internet. A Cochupé disponibiliza a cada 15 minutos os dados assim. Nós já vamos começar a fazer isso na UFA. Você entra na internet e você tem todos os dados. Então você sabe tudo que se passa e consegue inclusive graficar a temperatura, barômetro, umidade relativa, chuva, evapotranspiração. Essas coisas favorecem bastante e ajudam muito o produtor. Então, quando me pedem para falar de manejo de irrigação, eu costumo dizer o seguinte: tente monitorar a tensão de água no solo, você saber a força que a planta está fazendo para extrair água. Tente fazer um balanço, meio que num caderno, uma conta, igual conta de banco, para ver se está acabando a água, se tem muita água. Né? E, se possível, faça até o monitoramento da tensão de água na folha. Medir tensão de água na folha envolve uma bomba de Schlender. Essa bomba você tem que levar para o campo 5 horas da manhã e ler. Palavras do Reginaldo, gerente da Fazenda São Tomé. Essa bomba vai fazer eu produzir 200 sacos por hectare? Eu acho que não, 60. Não, se fizer 200 eu não quero também não. De tão enjoado que é esse negócio. Eu não vou lá às 5 horas da manhã, não consigo fazer que os caras vão lá às 5 horas da manhã. E o que é pior, eles falam para mim que mede uma folha, está diferente da outra folha, da outra folha, da outra folha. Eu falei para o Matiel, as folhas do café, elas vivem durante quanto tempo? Eu tenho folha que vive 1 ano e meio, pode vir até mais, 3. Falei, então na hora que eu for escolher uma folha, qual que eu escolho? Não, tem a técnica, terceiro pá. Eu falei, então nós vamos medir, igual você descreveu, 40 folhas. Cara, eu nunca fiquei tão impressionado com a diversidade tão grande dos dados. E aí eu comecei a colocar em xeque esse equipamento, pelas dificuldades e pela variância da informação. Bom, muita gente fala aqui que ela é interessante para você sincronizar florescimento, se você deixar ela chegar em 2 megapascal. Meu colega Antônio Fernando Guerra, lá na Embrapa, tem muito trabalho nessa área e está até listado aí, ela fica interessante. O tensiômetro, ele é algo muito simples. Ele tem uma cápsula parecendo aquelas velas de filtro, desses filtros de barro que você não dá nada e que a Organização Mundial de Saúde acabou de eleger como o melhor filtro do mundo. Bom, se eu colocar água aqui dentro e tampar isso lá, o solo vai puxar a água daqui e vai formar vácuo lá dentro. Eu vou ler esse vácuo. Se ele tiver em 50 centibars, opa, está na hora de irrigar. Nós fizemos uma pesquisa aqui na UFA e descobrimos que o ideal seria 20 centibars e irriga de novo. Só que fica antieconômico. Nós tomamos a seguinte decisão: nós vamos irrigar quando chegar em 40. Aí é melhor. Então hoje eu posso instalar isso. Só que tem um problema. Isso é legal se eu estiver irrigando tudo direitinho, porque se chegar em 80 centibars, entra ar por essa cápsula e ele vai ler errado. Bom, aí o que a gente faz? Vamos correr atrás de um sensor de umidade barato. Qual o sensor de umidade barato existente no mercado americano? Esse sensor aqui. Quanto ele custa? Nos Estados Unidos, $30. E a caixinha, é para eu ler. Quanto custa lá nos Estados Unidos a caixinha? 300 e poucos dólares. Quanto custa o sensor no Brasil? R$240.
Tem lugar que vende por 400. Quanto custa a caixinha no Brasil? 1.400. Bom, eu falei, eu não posso copiar isso aqui que é patenteado. Essa caixinha vá a merda. Eu vou comprar um daqueles multímetros amarelinhos que vende no camelódromo e vou medir esse negócio com aquele multímetro. Aí eu medi, fiquei feliz da vida, depois eu medi de novo, deu errado. Aí eu conversei com os caras dos Estados Unidos, não dá certo não, você tem que comprar o nosso. Eu falei, claro. Aí eu peguei o deles, comprei e mandei para Santa Rita do Sapucaí. Fui lá na incubadora de empresas de Santa Rita do Sapucaí, entreguei uma empresa e falei, copia. Pode copiar para mim. Porque esse negócio tem que ficar barato. E falei dos americanos, eu acho que a gente vai conseguir produzir no Brasil mais barato. Você quer fazer? Eu te ensino qual é o pulo do gato dele. Aí ele me ensinou, tanto é que eu passei a dica para o pessoal de Santa Rita. Então é provável que em breve a gente tenha essas coisas mais em conta no Brasil. Agora, por que elas são tão caras? Pelo imposto que eu não consigo tirar por um projeto de lei. Bom, aqui aplicações desses sensores, e eles são bem modernos. Você pode transmitir os dados via wireless. Você pode mandar esse negócio 10 km de distância. Você pode ter em tempo real a umidade do solo no seu iPhone se você estiver no Japão. Então, essa tecnologia ela está vindo, ela vai entrar no nosso dia a dia, já está em alguns lugares do Brasil, e eu acho isso legal porque facilita para nós entender melhor essa questão de déficit do café. Aqui os gráficos, como eles mostram esses dados, né? E aqui uma pesquisa que eu fiz. Me disseram que para o café florir eu tenho que jogar água na parte aérea. Eu falei, então tá bom. Vamos lá para próximo de Unai e eu vou abrir a mangueira só nesse pedacinho. E floriu com água no gotejador. Eu falei, então eu não preciso molhar a planta inteira. Isso já me convenceu. E olha aqui. Nós abrimos para irrigar de cá, não, deixa sem água. Daí nós começamos a ler. Quando será que, se eu cortar a água do café, que eu devo voltar à irrigação? Eu fui ler sobre esse assunto em publicações da Índia, não para café. E na Índia eles usam muito essa técnica. E o ponto de decisão deles, assim, quando cair metade das folhas. Eu falei, caramba, se eu deixar cair metade das folhas no café, o produtor me mata. Bom, a gente fez isso, obviamente, e vem investigando isso. Aqui, por exemplo, ficou 45 dias de déficit, 75 dias, 90 dias. Nós já matamos o pé de café para fora. O que eu quero é estudar onde ele quer chegar. E a minha curiosidade é tão grande que hoje eu coordeno 2 projetos financiados pelo Consórcio Nacional de Café. Eu planto café em Petrolina, onde é isso? Lá na Bahia, em frente ao Juazeiro. Não tem lugar mais quente do mundo. Planto café no Jaíba, norte de Minas Gerais. Cara, você não leu os livros, não? Até o livro mais besta lá fala qual que é a temperatura ideal. A minha resposta é o seguinte, eu quero saber como vai ser o aquecimento global. Eu já estou lá onde o aquecimento chegou e já tem tempo. Então, eu costumo dizer, o mundo não deve nada aos normais. Quem criou, descobriu, inventou, ele tem uma certa loucura, não 100%. Então, fazer pesquisa assim, para mim não é loucura não, nós temos que investigar o além, o obscuro. Senão a gente não descobre. Fazer a mesma coisa, isso não me interessa não. E no Jaíba nós deparamos com uma situação curiosa. O pequeno produtor, ele não aguenta esperar o café produzir. E aí o Ministério do Desenvolvimento Agrário financiou um projeto de pesquisa, a EPAMIC, e nós montamos esse experimento lá e plantamos abacaxi. Olha que legal, o abacaxi pagou a implantação da lavoura. Plantamos mamão, mesma coisa, o mamão pagou
a implantação da lavoura. Então nós achamos uma solução para o pequeno. Eu achei isso muito legal pelas palavras de uma produtora. Ela falou, pela primeira vez nesse Jaibão, que a gente só produz fruta e elas estragam rapidinho, eu estou produzindo algo que eu ponho num saco e guardo um ano se eu preciso. E outra, eu vendo só na hora que eu quero. Não é igual o comprador de banana que vem aqui e faz terrorismo para cima de mim, falando que a minha banana vai perder e eu sou obrigado a vender barato. Então, a gente busca essas coisas. Parece absurdo estar explorando café nessas áreas com déficit hídrico acentuado, mas o que a gente quer é, quem sabe, importar desses lugares soluções interessantes. E eu não quero dizer que plantar café com abacaxi em árvores ou com mamão seja interessante, não. Mas pelo menos no norte de Minas é. Bom, o meu objetivo foi trazer para vocês algumas das experiências que eu tenho com café. Elas não passam necessariamente pela fisiologia, passam muito por equipamentos. E nós continuamos investindo e pesquisando mais nesse segmento. Quem tiver curiosidade, uma hora, visitar o gotejamento interrado que a gente tem no café, essa questão da trifluorina, fique à vontade. Quem quiser ver esses gotejadores, como eles funcionam, a gente tem toda essa tecnologia para ser mostrada. Mas eu sinto-me satisfeito com o caminhar que a cafeicultura vem tendo em relação ao gotejamento. Já buscando o gotejamento encoberto, já trazendo equipamentos que facilitam essa condição, e eu vejo que nós temos futuro aí. Eu, como produtor, se eu fosse, eu não plantaria café sem irrigar, porque não dá para confiar. E agora, quem tem outros negócios, outras rendas e tem capital guardado, talvez sim. Mas eu fico bastante preocupado com o pequeno produtor, principalmente agora nessa situação diferente que nós passamos, pelo menos no sul de Minas Gerais, né? E eu torço para que as previsões do INPE realmente elas venham se concretizar, que a gente tenha essas chuvas regulares. Mas eu me preocupo, porque, por exemplo, quem tem 300 milímetros de déficit, se chover 100 milímetros em novembro, 100 em dezembro, esse cara vai começar a sair do vermelho lá para janeiro. Aí, se a previsão do INPE se confirmar de que janeiro nós vamos ter veranico, lá vai ele encarar o problema de novo. E uma pergunta que fizeram aqui, que possivelmente a gente vai ter colheita encurtada no ano que vem, o raciocínio foi muito sábio. Me parece que é o que vai acontecer mesmo, embora, volto a repetir, eu não seja da área. Bom, é isso que eu queria falar. Esse é meu e-mail, lima@deg.ufra.br, e eu agradeço a participação de vocês aí e o convite que me fizeram para vir aqui. Boa noite, professor. Gostaria de saber do senhor como que a gente faz para poder diminuir o problema com água rica em ferro para não entupir o gotejo. Interessante isso. Hoje, vai uma explicação que talvez seja um pouco difícil de entender, mas eu vou tentar na forma simples. Nós temos vários compostos de ferro em água e dentro do solo. E talvez eu pudesse listar menos. Alguns deles, o ferro está na forma reduzida e, portanto, ele é muito solúvel. Se eu bombear a água, por exemplo, de um poço, que a água tem bastante ferro, você verá que a água é cristalina, mas ela tem teor de ferro elevado. Se você chacoalhar a garrafa bastante, você vai oxidar, e isso poderá fazer com que o ferro saia da forma reduzida para a forma oxidada, e aí ele é pouco solúvel. Diante desse fato, o que muitos têm feito é um reservatório com uma cascata
tentando oxigenar a água e fazer com que ela precipite ferro, e depois eles evitam bombear esse ferro ser bombeado, né? Ele fica decantado no fundo de reservatórios, e mesmo que passar alguma coisa, que os filtros possam reter. E estão sendo construídos grandes reservatórios, e alguns no formato errado, porque decantadores eles têm formatos corretos para construção. Costuma o comprimento ser 5 vezes a largura. Bom, é curioso, eu tenho um amigo que trabalha tem uma fábrica de filtros em São Paulo, e ele falou: você podia pesquisar para mim um produto que chama-se zeólita. E daí nós pesquisamos. Ele é fabricado em 7 lagoas, e a gente, na hora de preencher um fio de areia, nós colocamos 2/3 da areia e 1/3 dessa zeólita, que por sinal parece areia. O que ela faz? Quando a água vem com ferro, essa zeólita ela precipita esse ferro. E daí ele vira precipitado e não passa pela areia. Se você fizer a reta lavagem, você joga ele fora. Eu falei assim: Márcio, eu estou achando muito simples, embora eu tenha feito no laboratório, fiquei muito satisfeito com os resultados. Ele falou assim: em São Paulo, os motéis de São Paulo, eu é que trato a água desse jeito. Eu falei: motel, Márcio? Ele falou: porque se a água tiver muito ferro, aquelas banheiras pequenas, grandes, para 2, 3, pode falar? Para suruba, fica uma mancha avermelhada de ferro. E com esse esquema a gente consegue reduzir isso. Foi legal. Aí eu fui para Sete Lagoas, na empresa. Eu quero comprar a zeólita, quero divulgar isso, e os meus colegas do Espírito Santo estão todos querendo comprar. Mas a gente não tem produção, senão é cooperação com a França, não sei o que. Inventaram um monte de história que eu não consegui entender. Mas o que eu quero dizer com isso? Existe sim você decantar, tá? Que você vai precipitar, ou utilizar essa nova tecnologia que eu gostaria de colocar em prática em algumas fazendas, para demonstrar, não necessariamente nos motéis. Existe uma outra técnica, que é eu colocar cloro na água. Para cada miligrama por litro de ferro, eu colocar 1,4 miligramas de cloro. Mas você vai gastar muito cloro. É isso. Professor, parabéns pela palestra, muito interessante tudo que você falou. E eu tive uma dúvida em relação ao gotejamento encoberto. Você acha mais viável, que você acredita ser mais viável a nanotecnologia com o cobre ou a trifluoralina, e você acha que pode ter algum problema em relação ao cobre, em relação, não sei, à oxidação, algum problema com a água, passagem de cobre para ser micronutriente, a ter muito cúbico nas aplicações? Você acha que pode ter algum problema com essa placa de cobre? Não. Eu vou começar a responder pelo final. Não tem não, porque os americanos já testaram isso, tá? E a ideia de cobre é antiga. Para você plantar árvores em áreas urbanas, para que as raízes não quebrem as calçadas, eles aplicam sulfato de cobre, fazendo um anel. Então as raízes evitam crescer lateralmente e crescem verticalmente para baixo. Mas a quantidade que é liberada por uma placa de cobre como aquela não vai trazer toxicidade de cobre, não. Eu uso a trifluoralina e sem problemas, a gente não tem. Eu converso muito sobre isso com o André, lá da Uniub. Eu falo: Luiz, no primeiro ano nem precisa aplicar, cara, a raiz não vai chegar lá não, depois você começa e tal. Eu falo: o seguro morreu de velho, eu já começo logo aos 6 meses. Então, é barato, tranquilo de usar, né? E só que tem um produtor que ficou muito receoso, tá? O cara falou assim: não, eu vou buscar você na UFA aí, pra você vir pôr esse negócio aqui, porque isso não vai matar meu capezal. Eu já fui tranquilo, já fiz muitas vezes, não tem problema não. Agora, o que essa empresa americana está fazendo, ela registrou a patente e quer ganhar muito dinheiro com isso. Mas eu acredito que em breve vai aparecer uma nanotecnologia de zinco, sei lá, de outra coisa mais barata. Aliás, cobre é caro. Professor, em relação ao déficit
Em relação aqui no sul de Minas, lá dessa região, é viável o produtor fazer esse déficit hídrico? E em relação à quantidade e uniformidade, tanto em questão de uniformidade e em quantidade, o déficit hídrico teve resultado bom? Para intensificar florada, como a gente faz, então, nós já fizemos algumas pesquisas aqui, elas não são conclusivas não, em Lavras não. Tá? O pessoal fez, eu não sei... Eu fiz com a Miriane uma vez, só que a gente não concluiu tudo não, eu fiquei até com uma dúvida. Primeiro, a minha sugestão é que ela precisa ser feita em 4 anos, 2 ciclos de 2 anos. O pessoal fez o Varginha e até então, onde eu vi, não sei. No norte de Minas a gente faz, né? E nós deixamos em média 45 dias sem água, que dá um déficit elevado mesmo. E o problema é o seguinte, o seu sistema de irrigação, quando você voltar, ele tem que ser capaz de aplicar água com força, como a gente fala. Porque se ele for meia boca, você nunca vai recuperar. Aí você acaba tendo abortamento de flores. Bom, se não tem mais, eu acredito que vocês aprenderam, né? A turma de irrigação eu vou cobrar a prova. Em nome dos meus amigos do Decaf, eu agradeço essa gentileza de participar desse evento, que para a gente é muito importante ter um profissional do seu nível, que todo mundo admira, para fechar esse 10º ciclo de palestras. Muito obrigada. A Isadora vai entregar uma lembrança para o senhor. Assim como foi ontem, a gente vai sortear uma inscrição para o ciclo de palestras